Sejam muito bem-vindos ao videocast do Machado Meyer sobre as perspectivas do mercado imobiliário para 2025. Eu sou a Maria Flávia Seabra, sou head da área de Real Estate aqui do Machado Meyer e hoje é um prazer receber aqui conosco Rafaela Corte, diretora executiva da Cyrela, também uma grande amiga. Obrigada, Rafaela. Elad Argaman, ele é Managing Director da Brookfield Asset Management. Um prazer tê-lo conosco. E nosso querido amigo também, Leonardo Schor, é Head de Real Estate da Allos, uma das maiores administradoras de shopping center do Brasil. Obrigada a todos pela presença. Bom, Leonardo, queria aproveitar e te perguntar um pouquinho como é que você tem visto 2025, tendo em vista os nossos atuais indicadores econômicos, né? Acho que a taxa de desemprego tem caído, mas a gente vê essa questão preocupante, um pouco de taxa de juros, de alta de taxa de juros. O que você tem visto de impacto na vida do seu dia a dia, nos empreendimentos multiuso, especialmente, que você tem desenvolvido com tanto afinco na Allos? E contar um pouquinho para a gente como é que são esses desenvolvimentos também. Legal, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui, muito feliz de estar com vocês hoje, que é grande parceiro nosso, jurídico, lá na Allos. Bom, primeiro, é um desafio estar na frente aqui do economista e falar de economia, engenheiro, mas primeiro que a aula número 1 de mercado imobiliário é que o real estate ele é um hedge de inflação. Então, você enxergar com que todos os nossos contratos são corrigidos à inflação. Então, a inflação subir é ruim ou é bom? Né? Então, naturalmente, dentro do cenário do shopping center, você, conforme você tem mais despesa, você tem um salário, se você não crescer a renda, você acaba consumindo menos, não tem jeito. E você vai aumentar o aluguel e as pessoas não vão consumir tanto quanto deveriam, até vão pagar, vai aumentar o aluguel da loja, aumenta o aluguel da casa. E não vai ter menos, o que chama o termo em inglês do disposable income, no final do mês, o que sobra não dá para comprar mais coisa, né? O próprio taxa de juros, você impede investimento, né? Então, você vai acabar vendo uma análise muito mais detalhada na hora de investir para competir com essa taxa de juros alta. E na parte do crédito, também atrapalha, né? Ou seja, você tem não só tudo subiu de preço, difícil de consumir, como o que você quer fazer parcelado, você quer o seu apartamento, começa a complicar. Então, mas nesse cenário, você tem dentro do shopping center o desafio de como é que você faz para ultrapassar isso tudo. Nos multiusos, né, que a gente tem, apesar da gente estar nesse cenário, que não é um cenário que todo mundo já conhece, né, você volta a esse hedge de inflação. Então, o cenário no ano passado, maravilhoso das construtoras, né, também foi muito bom para o shopping center, acaba impactando o multiuso. Então, a gente acabou conseguindo ser uma excelente opção, né, as construtoras, os incorporadores, os investidores, eles não vão ficar de braços cruzados, isso é certeza, e eles vão ficar mais seletivos na hora de comprar um terreno, no nosso caso, potencial aéreo. E no Brasil, né, América Latina, você tem alguns problemas das cidades que acabam interferindo e trazendo para o shopping, o shopping ele acaba resolvendo o caos urbano das cidades. Então, a gente tem o maior problema, dos maiores problemas do Brasil, que é a segurança. Os shoppings, nos seus bairros, são os lugares mais seguros, não só para consumir, como para morar, para trabalhar, né? Você tem um grande problema, que é o transporte, né? Então, todos os nossos shoppings ou tem um trem, ou tem um BRT, ou está no metrô, ou tem ponto de ônibus, terminais de ônibus. Então, você fazer um empreendimento nesse local é maravilhoso. E sem falar de conveniência, lazer, e o próprio mix do shopping tem se transformado, né? Então, você poder estar morando num lugar que tem o lazer, o entretenimento. Nos últimos anos, a gente acabou mudando o mix para serviços. Então, você também ter muitos serviços sendo oferecidos nos shoppings faz com que a pessoa queira morar ali, né, para diminuir o seu trajeto, para tudo que ela faz,
Então a gente chama não é nem mais o 15-minute city, é o 5-minute city, né? Que a pessoa vai descer, vai consumir, Resolver e vai voltar. trabalhar, vai subir. Então ele já resolve toda a vida dele ali no complexo. Então isso tem sido muito atrativo. A gente acredita que vai continuar sendo atrativo e outros terrenos pela cidade vão acabar sendo menos atrativos que os nossos. E se eventualmente os construtores começarem a comprar menos terreno, mesmo assim elas vão estar com a gente acreditando na venda em virtude desses grandes marcos que é o location, 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 né? Verdade. E aí a gente ainda tem outro, né, que a gente resolve que de acessibilidade também, como a gente vem falando aqui, para pessoas com deficiência, idosos, gestantes. O shopping é todo pensado e ajustado e adequado para isso também. Então, você vai para o nosso shopping e consegue ter aí passear de uma forma melhor e, naturalmente, todos os empreendimentos imobiliários absorvem esse ganho aí de percepção. Muito bacana, ou seja, nesse momento de seleção, falando que é um bom casamento, a noiva vai escolher um noivo melhor, né? Então, um noivo melhor pode ser esse tipo de empreendimento. Exatamente. Muito bom. Bom, Rafaela, considerando que a Cyrela trabalha majoritariamente no mercado residencial no Brasil, e vemos também uma alta de juros importante no Brasil para esse ano, queria que você falasse um pouquinho das perspectivas que vocês imaginam para esse ano de 2025. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, Flávia, de estar aqui. Eu acho que é sempre bom a gente poder trocar com parceiros do mercado imobiliário e pegar como está a visão e a perspectiva de vários setores diferentes de um mesmo mercado, que de alguma forma sempre tem uma interconexão nos negócios que nós fazemos, né? O ano passado foi um ano incrível, né? Foi um ano maravilhoso para a Cyrela, não só em São Paulo. São Paulo, realmente, a gente teve um ano com números recordes, mas também outras unidades de negócios tiveram uma performance muito extraordinária. Esse ano, a gente segue otimista, mas a gente sabe que os desafios são outros, né? A gente precisa ter uma estratégia diferente, porque o cenário macroeconômico mudou bastante e o mercado, especialmente residencial, acaba tendo impactos relevantes. A confiança do consumidor muda, a capacidade dele de tomar dívidas. Então, a gente está olhando para isso, mas a gente segue bastante otimista. Obrigada. Bom, Elad, um assunto que tem se falado bastante, né? Acho que não no nosso setor, mas no país como um todo, é a reforma tributária e todas as mudanças que vão entrar em vigor nesse período todo de transição até sua implementação como um todo. Queria ver o que você tem visto já de preocupações no nosso setor, no setor especialmente que você atua, relacionado ao tema, né? Tem algumas incertezas ainda, tem algumas outras questões que falta regulamentação, mas também a gente já tem algumas certezas que virão, né, relacionado a nova forma de tributação. Então, se você puder comentar um pouco para a gente. Acho que nem você falou, a gente ainda está assim, numa fase bem inicial, ainda não sabemos como que vai acabar todas essas reformas tributárias, mas uma coisa que parece ser certo é que vai simplificar toda a cadeia de tributação. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser bom, positivo para o mercado, né? No Brasil fala muito das complexidades fiscais aqui, então talvez essa seria uma forma de simplificar. De modo geral, se a carga tributária for aumentar para o setor de construção e incorporação, então os preços dos imóveis vão subir, os valores de locação vão subir, mas eu acredito que no final das contas tudo vai se equilibrar. Obrigada. Rafaela, o que você tem visto também na Cyrela já se planejando, pensando nessa reforma tributária, né? Tendo visto o número de vendas e de desenvolvimento que vocês têm por ano. Bom, a gente tem acompanhado bastante esse tema, né, desde o início, principalmente através, né, das instituições setoriais, então através do trabalho do Secov, do trabalho da Abrainc, justamente para conseguir que a regulamentação
venha de uma forma que faça sentido toda essa busca de simplificação. A gente sabe que no net, né, de todos os setores econômicos, o que se busca é um ganho, uma redução de carga, mas o que a gente viu na realidade é que realmente para alguns setores industriais, por exemplo, de fato houve uma redução, mas os setores de serviço no qual nós estamos inseridos acabaram tendo de fato uma projeção de um impacto tributário. Então, eu acho que todas as empresas precisam já estar olhando para isso, até porque, a partir de 2027 só que a gente vai começar a ter a mudança dos impostos e o início da transição, toda a parte de estudos de viabilidade, forma de contratação, principalmente por conta desse modelo de crédito, né, e do imposto ser por fora, você precisa ter o planejamento de compras já todo revisado para esse novo modelo. Né? Então, não só a contabilidade, a controladoria vai precisar se adaptar e ter esse momento aí de ter duas equipes praticamente trabalhando juntas, também essa parte estratégica, né, e de planejamento vai precisar olhar para isso até para poder ser mais eficiente. E uma coisa que é interessante, que a gente estava até debatendo sobre isso essa semana, é que aparentemente você vai passar a ter incentivos interessantes, como, por exemplo, investimento em tecnologia. Né? E o mercado da construção civil, ele pode se beneficiar desse incentivo a esse tipo de investimento. Então, talvez projetos que antes não se viabilizavam, com esse novo modelo de tributação, pode ser que a gente veja alguma coisa mudando nesse sentido, em termos de modelos construtivos, sistemas e etc. Então, a gente acha que precisa olhar desde já. No jurídico, a gente já começou a revisar os nossos modelos de contratação para entender desde a compra do terreno, contrato de serviços para obra e venda das unidades, o que a gente precisa começar a repensar a forma como a gente vai escrever. Né? Prever, né? E acredito que também a cadeia de suprimentos, né? Com essa questão também da tributação no destino, acho que também vai ter um bom ganho para trabalhar nesse caminho, né? Sim, sem dúvida. Pegando esse gancho com a questão de inovação, né? Quando a gente está falando de reforma tributária, você trouxe que, quem sabe, teremos alguns benefícios também. A gente sabe que isso é um tema intrínseco hoje na nossa atividade. Acho que vocês também, como uma empresa que olha bastante para as questões ambientais, sociais, né, de governança, ESG, eu queria saber o que vocês têm visto da tecnologia, realmente do poder dela e do que vem pela frente em relação à cadeia produtiva do mercado residencial no Brasil. Legal. Bom, essa pergunta, acho que fica aí a lição de casa para o nosso time de inovação e de operações, que eu acho que eles, de fato, estão olhando muitas coisas já viraram realidade, né? A gente vai hoje ver como é a parte de controles do time de engenharia, super tecnológico. Mas eu queria falar um pouquinho da minha área, né? Da área do próprio jurídico, de compliance, que às vezes é uma área que as pessoas não esperam, que vai estar olhando para a inovação. E eu tenho muito orgulho de fazer parte da liderança de um time que está o tempo todo olhando para isso. Né? Então, a gente hoje no jurídico, a gente tem uma visão muito clara do que é essa busca pela inovação para a gente. E a busca pela inovação no jurídico significa reduzir custos, otimizar a operação do jurídico e mitigar riscos para a companhia como um todo. Né? Então, a gente usa não só inovação que pisca, né, que a gente usa também. Então, a gente tem muitas APIs de robôs para conseguir capturar informações, tanto regulatórias quanto de processos de forma antecipada, como também automações para você conseguir gerar contratos de forma mais eficiente, mais barata, mais rápida. Mas também inovação com um olhar para o design, né? Então, assim, como a gente consegue olhar para o humano e entender como a gente pode desenhar melhor os nossos processos, as nossas interações, a forma como a gente comunica. Porque o jurídico, durante muitos anos, era quase que uma área com pessoas, né, estrangeiras que falam uma língua diferente, se vestem diferente dentro de empresa. Né? Que escritório é todo mundo advogado, mas quando você está na empresa, você olhava assim, o jurídico era a galera que era um pouco diferente. O que fazem, né? Onde vivem. Né? Então, a gente
desmistificou muito isso ao longo dos anos. Hoje o jurídico é uma área totalmente integrada à área de negócios. E É um parceiro mesmo, parceiros mesmo. As nossas metas são todas metas antecedentes de indicadores de resultados de negócio, né? E a gente tem buscado muito isso. Inclusive, a gente está olhando para a inteligência artificial, temos construção de agentes, né, de IA para fazer tarefas específicas e simulações, predições. Então, tá bem estimulante, assim, esse ambiente novo dentro do jurídico e de compliance. Mas como empresa como um todo, foi o que eu falei, né? Assim, a gente tem os grandes desafios na construção civil por conta da competitividade. Então, a gente tem um modelo específico, né, de construção no país que demanda intensivamente mão de obra e que pode se beneficiar, como eu falei na pergunta anterior sobre reforma tributária, de mais tecnologia. Só que tudo isso tem que ser viável, né? Então, eu vejo muita evolução, principalmente na parte de projetos. E a Cyrela é muito reconhecida pela inovação de produto, né? Os nossos produtos são reconhecidamente valorizados no mercado por serem muito inovadores, mas a gente também está olhando, a gente não deixa de estar olhando tanto para modelos de negócio inovadores e essa transformação digital interna, né? Que aí o jurídico entra muito nisso, né? De ser uma empresa mais leve, mais ágil e mais criativa. E também de puxar os seus fornecedores na mesma cadeia, né? Que imagino que Esse é um vocês, grande dentro do desafio, jurídico, né? contratem escritórios de advocacia, mas também diversos outros prestadores que precisam conversar nesse caminho, né? Sim, esse é um grande desafio. Falar essa língua. No início, eu lembro, quando eu comecei a falar muito, acho que eu fui convidada até pelo Ibradim para falar sobre legal design, né? Pouca gente falava sobre isso na época, muita gente hoje já fala, né, do visual law. Aí fica aquela briga, é legal design ou é visual law? Assim, não faz diferença nenhuma, né? O que faz diferença é você realmente se apropriar dessas habilidades, né, de pensar o design da experiência das pessoas que lidam com tanto as consultas jurídicas quanto com os documentos que são produzidos pelo jurídico, para você ter uma experiência melhor. Todo mundo, interna e externamente, né? O cliente final também, principalmente esse, acho que você tem muita capacidade de impactar e gerar valor se você consegue inovar nos documentos jurídicos, né? E não ser o cliente antigamente ia no stand, aquele stand lindo, uma experiência incrível, aí na hora de assinar o contrato vinha aquela um monte de papel para rubricar, enfim. Então a gente está investindo bastante nisso também. Bacana, muito bom. E agora, Rafaela, a gente sabe que você também tem um papel de líder muito importante no setor, uma inspiração feminina também para nós mulheres, e queria saber de você um pouco como é que são esses desafios, né, de liderar um time jurídico de compliance tão grande, a sua posição de diretoria executiva numa incorporadora como a Cyrela. E o que você pode dizer um pouquinho desses desafios do dia a dia e como que você lida com isso? Bom, a inspiração é recíproca, né? A gente se conheceu, estamos na mesma posição, né? Quando você estava do lado de cá do balcão ainda. E realmente, assim, é muito gratificante a gente poder liderar um time tão incrível e diverso como é o time do jurídico e GRC na Cyrela, né? Porque há alguns anos que eu recebi esse desafio de liderar não só a área jurídica da companhia, mas também toda a estratégia de governança, riscos e compliance. E há um pouco menos de tempo a gente acabou assumindo aí o desafio de estruturar também a nossa estratégia política e governança com relação ao tema de sustentabilidade com a agenda ESG. Hoje é um time grande, outro dia eu estava até revendo os números, né? A gente estava olhando para o planejamento do ano e a gente já tem hoje mais de 80 colaboradores nesses 3 grandes núcleos, né? E ser uma mulher, né, líder no mercado imobiliário traz também uma dose extra de responsabilidades. Então, como toda jornada de carreira, a gente tem as nossas dores e os nossos amores. Mas eu tenho muito orgulho de poder representar as mulheres no mercado imobiliário, na liderança de uma empresa que é uma referência no setor, né? Então, a gente acaba equilibrando esses pratinhos, né? De vida pessoal, ser mulher, ser líder
e ter essa responsabilidade com relação a tantas vidas e com relação à companhia também, porque no final do dia a gente tem que apresentar resultado, é gratificante, assim. É difícil, mas é gratificante. Sem dúvida. Rafaela, eu sei que você tem horário, que você precisa voltar aí para suas atividades. Queria agradecer a sua presença, foi muito rico tê-la conosco aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito bacana ouvir os meus colegas e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Obrigado. Elad, a gente tem visto também que um outro segmento que tem chamado a atenção do setor como um todo é o multifamily, né? A gente vê ainda uma população que ainda não definiu, às vezes, o local em definitivo onde que ela vai morar, ou por uma questão também de escolha geracional, uma série de motivos. A gente tem visto um crescimento muito grande dessa questão das locações residenciais e nisso o empreendimento multifamily tem ganhado maior tração. A gente queria saber de você como vocês têm visto isso na Brookfield, como é que tem sido essa vertente de investimento, o que vocês imaginam aí para esse futuro? Então, a Brookfield acredita muito no setor multifamily. É um setor que a Brookfield globalmente tem investido já faz muitos anos. No Brasil, a gente começou a investir mais recentemente. A gente estudou o mercado de multifamily já faz muitos anos e fizemos nosso primeiro investimento em dezembro de 2021, onde a gente comprou um portfólio de prédios da Lugo, é uma empresa da MRV. Desde então, a gente continuamos fazendo aquisições. Hoje, temos mais de 5.000 unidades contratadas, dos quais 2.000 já estão entregues em operação. A gente atua em vários segmentos, desde da média baixa renda até o altíssimo renda. E é um mercado que a gente acredita que vai crescer muito nos próximos anos. Tem vários motivos. O primeiro, se você olha o Brasil, 15% 15% das famílias no Brasil alugam sua moradia. Se você compara isso com mercados mais desenvolvidos, esse número é mais perto de 35% nos Estados Unidos. Então, a gente acredita que tem muito espaço para crescer. A gente está falando de 70 milhões de famílias no Brasil. Então, se eu multiplicar esse valor por 15% ou 30%, já dá para ver o tamanho do mercado. Segundo, diferente do setor de escritórios ou até de logístico, multifamily, você tem demanda no Brasil inteiro. Então, a gente tem empreendimentos em São Paulo, no Rio, em Curitiba, em Minas, na Bahia, Porto Alegre, né? É um modelo de negócio que a gente consegue escalar em quase todas as cidades no Brasil. E terceiro, olhando esse aumento de juros que tem, acho que cada vez fica mais difícil de uma pessoa comprar um apartamento. Então, financiamento, parcelas mais caras, né, mais altas. Então, acho que tudo isso ajuda a crescer esse segmento de moradia para a locação, né? Enquanto ele não consegue comprar, ele vai alugar. Então, a gente está bem otimista nesse setor. Leonardo, até queria também ouvir um pouco o seu olhar, você que está aí como o noivo, digamos assim, dos empreendimentos multiuso, o que você tem visto em relação ao multifamily? Na ótica, né, todos os empreendimentos, né, que a gente busca trazer para os shoppings, eles têm que ter a sinergia com o nosso... a gente costuma falar que o prédio é a cereja do bolo e o bolo é o shopping, né? Então, como é que você faz para rechear mais esse bolo com os melhores clientes, né? E os prédios, eles nascem ali para trazer clientes que vão trazer mais qualificação econômica, né, e mais poder econômico para consumir nos shoppings. Então, o multiuso, né, o multifamily, ele acaba trazendo clientes que, pegando a ótica inversa, quem compra um apartamento fica com aquele apartamento e mora lá para os próximos 30 anos. Né? É difícil você compra um,
compra outro, mas você não muda muito. Na locação, não. Na locação vem alguém de outra cidade, vem alguém de outro bairro. O trânsito é bem maior, né? Você consegue trazer fluxo de pessoas novas, diferentes, que acaba sendo muito bom para o shopping. Então, a forma de pagar o aluguel e pagar o apartamento é um pouquinho diferente, né? A gente estava conversando um pouco antes, quando você ganha o 13º, você ganha um bônus. Se você comprou seu apartamento parcelado, né, financiado, você vai usar praticamente todo o seu bônus para quitar as prestações, né? Mas, por outro lado, se você alugou o apartamento, você não tem prestação para pagar, então você vai lá no shopping, consome mais, né? Então a gente acha isso muito interessante. Quem aluga também, né, você vê os modelos que a turma tem feito no Brasil, são apartamentos um pouco mais compactos, de quem precisa da conveniência, né? Diferente de um apartamento de 200, 300 metros quadrados, que não é tão bom para locação, né? Não está nem no hall do que os investidores multifamily têm procurado. Então, os apartamentos um pouco mais compactos têm tudo a ver com a conveniência que o shopping entrega. Então, a gente tem namorado, aí, usando os seus termos de noivo, a gente tem namorado com alguns investidores desse setor e estamos muito otimistas que a gente vai conseguir fechar algum empreendimento multifamily esse ano. Muito bom. Bom, Leonardo, acho que muito se falou nesse pós-pandemia, né? Na verdade, durante a pandemia, a gente viu alguns setores que, por óbvio, sofreram mais que outros, mas também a gente já viu uma recuperação bastante forte também nos setores, e eu acho que o shopping center é um pouco isso. Você falou um pouco também aqui de mudar a cara dele, né? Tem mais serviços hoje, e você vê a gente viu, né, um aquecimento muito grande nos últimos tempos. Queria saber se isso é real e o que vocês imaginam para 2025 dentro dos planos aí da área de real estate da Allos. Essa é excelente pergunta, né? Porque antes da pandemia tinha o comércio eletrônico e todo mundo achava que o shopping ia acabar, né? E aí, quando veio a pandemia, o pessoal acabou de ter certeza que o mercado shopping ia acabar, né? E aí foi o contrário, né? O mercado shopping se mostrou muito resiliente, talvez do real estate um dos mais resilientes de todos, que ele voltou muito rápido, né? É claro que o hábito, né, determinados, o cinema, né, por exemplo, que é uma grande âncora do shopping, acabou que os blockbusters pararam de serem lançados, né? Então, e agora já vem voltando. Então, um número interessante é que logo no pós-pandemia, ou durante, né, e que voltou a abrir os shoppings, o tempo médio de ficar no shopping virou 45 minutos. Mas hoje já voltou a 2 horas e 20, que é o mais ou menos isso, né? Que é nessa média, que é o cabalístico, que a pessoa vai ao shopping e fica. Então, e aí você consegue tá mais, já esqueceram, né? O consumidor já esqueceu um pouco, né? Vocês quase já não vê mais ninguém de máscara e tal, mas muito dos aprendizados da pandemia foram muito bons. Por exemplo, o shopping ele tem algo muito interessante, que é a mudança de mix, né? Que a gente falou dos serviços. Então, você aproveitou esse momento para trocar lojistas e trazer um mix mais interessante, porque as pessoas estavam buscando. E aí, no multiuso, não foi diferente, né? Porque todo mundo começou a repensar a sua própria moradia, né? Todo mundo começou a pensar em usar melhor o seu tempo, né? Todo mundo começou a pensar em como é que eu vou trabalhar, né? Qual vai ser meu novo escritório. Muitas empresas simplesmente devolveram seu escritório e mandaram todo mundo para casa. E agora já voltou, já está voltando, o home office ele já vem diminuindo ou está aumentando o híbrido, mas já está voltando para o escritório. E hoje você já vê as empresas repensando seus escritórios e, por que não, estar num lugar com bom transporte, um lugar seguro, um lugar com conveniência. Então, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, ou no estado de São Paulo, em Campinas, o Parque Dom Pedro, né, que é o maior shopping horizontal da América Latina, com quase 400 lojas, né? Então a gente vem discutindo muito o corporativo para o Parque Dom Pedro, e o Parque Dom Pedro ele tem mais de 40 operações de restaurantes de vários preços, né? Desde restaurante quilo, fast food, e mais de 20 operações de fine dining, né? Então você tem lá restaurantes bacanas, que vai o diretor,
você tem um restaurante um preço mais acessível, que vai a turma todo do trabalho. Então, você consegue estar dentro de um shopping para trabalhar com todas essas facilidades de alimentação, por exemplo, com as facilidades de transporte. Então, o pós-pandemia, o estar dentro, ter um empreendimento imobiliário dentro do shopping, vai de encontro com todo aquele pensamento que a gente teve de repensar a nossa vida, né, repensar nossos valores, repensar como é que eu vou usar da melhor maneira o meu tempo para estar mais tempo com a família. E no início do dia, né, não é nem no fim do dia, o shopping ele é feito para a família. Né? Então, eu acho que a pandemia trouxe aprendizados para todos nós e que acabou impactando no como é que as pessoas querem trabalhar, viver, morar. E até, por exemplo, a gente tem um shopping... E gastar seu tempo, né? É. Mas o tempo passou a ter outro olhar, né? O tempo passou a ter outro olhar e a gente, até falando de mercado eletrônico, comércio eletrônico, se fala muito no share of wallet. Então, o consumidor ele tem um dinheiro na carteira e qual é o share dessa carteira, ou qual é o pedaço dessa carteira que ele vai gastar no site, ou qual o pedaço dessa carteira que ele vai gastar no shopping. E a gente percebeu no pós-pandemia que não é esse o conceito. O conceito é o share of life, né? Qual é o pedaço do tempo que ele vai estar conosco, né? Então, das 24 horas, quantas estão ali? Então, se ele mora, se ele trabalha, e se ele tem a escolinha por exemplo, no Shopping da Bahia, a gente tem a escolinha do Real Madrid de futebol. A gente tem a aula de beach tennis. Então, ou seja, ele não tem mais por que sair dali, né? Porque ele consegue, então ele está lá às 24 horas do dia dele, até dormindo ele está lá no nosso complexo, né? Então, e acaba naturalmente comprando. O pós-pandemia também trouxe, né, para a gente um grande investimento em fidelidade, né? Então a gente acabou vendo isso também com uma ótica muito interessante aí, como fidelizar mais e ter o cliente mais tempo, e todos os empreendimentos imobiliários acabam ajudando muito nessa fidelidade. Muito bom, muito obrigada. Elad, queria saber um pouquinho de você também. Sei que vocês atuam muito forte no setor logístico, né? Isso fala-se muito e casa um pouco também com o que o Leonardo acabou de trazer sobre esse mercado, né? Esse comércio eletrônico e enfim, o comércio online. O que vocês têm visto para esse mercado e o que vocês imaginam para 2025 para frente? Realmente, a gente está vendo bastante demanda de empresas do comércio eletrônico, né, comércio online, e é um setor logística é um setor que está crescendo muito. Eu acho que a gente acredita que a perspectiva é muito bom para esse mercado. Teve bastante entregas no ano passado, entregaram 1 milhão de metros quadrados de empreendimentos logísticos em São Paulo, mas apesar disso, a demanda, a absorção foi mais do que 1 milhão. Então, na verdade, a taxa de vacância no mercado logístico caiu. A gente já está falando em uma taxa de vacância no 1 dígito aqui em São Paulo para o mercado de logístico. E o que a gente está vendo, se você constrói um empreendimento de alta qualidade, ele vai ser alugado. Um exemplo perfeito seria o que a gente fez no aeroporto de Guarulhos. Ali a gente fez um acordo com o aeroporto, onde que a gente construiu parque logístico. Dentro do aeroporto ele tem acesso tanto ao lado ar, tanto ao lado rua. É um produto que não existia muito no aeroporto. A gente construiu ele, a gente construiu a primeira fase, 40 mil metros quadrados, a gente alugou tudo antes de estar completo. Agora a gente está fazendo a fase 2, está construindo a fase 2, mais 160 mil metros quadrados, e a gente já está vendo demanda para tudo. Então, assim, demanda existe, o que falta é oferta no Brasil. Se você olha o estoque de galpão logístico no Brasil inteiro, ele representa menos do que 10% do estoque de parques logísticos nos Estados Unidos. Então, assim, se você pega o total de empreendimentos no Brasil inteiro, menos do que assim, uma cidade média grande nos Estados Unidos, né? É menos do que a Phoenix, Arizona, né? O estoque do Brasil inteiro. Puxa. Então, a gente acredita que assim, tem muito por vir. Muito por vir aqui. Muito bom.
Outro mercado que também sofreu bastante, a gente viu uma demora nessa recuperação e ainda tem uma certa especulação, é o mercado de escritórios, né? Embora acho que o Leonardo trouxe alguma percepção que eu acho que é a nossa também, que realmente tem sido ou híbrido ou, na verdade, tem tido um retorno para o escritório muito mais forte, né, do que no passado. Mas queria saber quais são as suas perspectivas relacionadas ao mercado de escritórios, né, para 2025 e futuro. Apesar do que muitas pessoas acreditam, o mercado de escritório já está retomando, já voltou faz um tempo. O ano passado, pelos dados da CBRE, que é o líder de mercado em termos de pesquisa de escritório, o ano passado foi o segundo melhor ano na história do Brasil em termos de absorção líquida para escritórios. Foi alugado 350 mil metros quadrados dentro de São Paulo, de absorção líquida, de novas locações. E a Brookfield, a gente no ano passado alugou mais de 100 mil metros quadrados de escritórios. Então a demanda já veio voltando e a gente acredita que ainda vai voltar, porque tem muitas empresas que ainda não voltaram 100% para o escritório. E a gente já está vendo esse efeito também nos aluguéis de escritório. Na Faria Lima, antes da pandemia, falava em aluguéis de R$ 180 o metro quadrado. Hoje, já estamos assinando aluguéis na Faria Lima a 315, R$ 320 o metro quadrado. Então, quase que dobrou o aluguel desde antes da pandemia. O que a gente está vendo é muitas empresas agora, né, pós-pandemia, o tipo de escritório que eles querem tá mudando. Eles estão procurando muito mais para alegrar o funcionário. Então, eles estão pegando Experiências, né? as experiências no escritório, que é justamente o setor que a gente acredita muito, que é o setor de alta qualidade, né? A gente está vendo assim, empresas assim, ocupando mais espaço hoje por funcionário do que ocupava antes da pandemia, que eles querem mais áreas de convivência, mais áreas de lazer, realmente tentar trazer esse conforto pro funcionário. E tá funcionando, assim. Se você pega a média de ocupação de um escritório durante a semana, segundas e sextas realmente ainda está numa ocupação menor do que tinha antes da pandemia. Mas assim, terça, quarta e quinta, a gente já está vendo nossos prédios sendo ocupados a 120% mais do que era antes da pandemia. Então, escritórios já voltou. Não, muito bom esse dado que você trouxe, e se você puder contar um pouquinho, a gente também tem visto muita notícia de que talvez nesse caminho, né, de procurar mais espaço de escritório, possam surgir oportunidades em bairros que talvez não estejam tão consolidados. Então a gente tem ouvido falar em retrofit no centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, e também fora desse eixo Faria Lima. Queria entender se você acha que também que pode ser um caminho, né? Ou seja, eu preciso de mais espaço, Sim. eu preciso trazer maior experiência para o usuário, e daí necessariamente eu vou ter que ir para lugares que ainda consigo um aluguel um pouco mais acessível. Sim. Eu acho que assim, é um segmento que faz sentido, eu acho que vai crescer. Não é muito o foco da Brookfield, que sempre quando a gente faz um investimento, a gente procura escala. E esses tipos de investimentos normalmente seria para inquilinos menores, né? Tailor-made, né? E nosso foco assim, é mais né? Mais empresas multinacionais, né? Demandas maiores. Mas eu acho assim, é um nicho. nicho interessante. Muito bom. Acho que até nessa linha de pensar um pouco fora de São Paulo, um pouco fora da Faria Lima, o que você tem visto nessas conversas, Leonardo, em olhar, né? A gente já entendeu que o shopping pode fazer bastante sentido para o mercado em geral, de multiuso, e imagino que para o escritório também. Isso tem se verificado em outros centros, na sua opinião? A gente tem visto, né? A Allos hoje ela tem shopping que vai desde Santa Maria até Manaus, né? Então são hoje em torno de 60 shoppings administrados, e, e a gente percebe, né? A gente saindo do eixo aqui na verdade, já saindo de São Paulo,
você começa a ver que, claro que você não vai ter lajes de 1.000, 2.000 metros quadrados, 3.000 metros quadrados, é muito difícil você ver. Mas a parte de serviço, né, ou seja, dos escritórios de salas, né, e aí você consegue ter uma laje de 500 metros quadrados e salas de 50 metros quadrados, 30, e aí você vai para o prestador de serviço, você vai para o próprio advogado em cidades menores, e contadores, e dentistas, e médicos. Então, a gente tem visto muito nichado, ou seja, quando a gente, em novembro do ano passado, a gente se juntou a Gabriel Bacelar, que é uma das maiores incorporadoras de Recife, e lançamos no Shopping Recife, na Boa Viagem, um empreendimento de quase 200 salas médicas, um empreendimento voltado para médico, com elevador para poder caber maca, um elevador só para médico direto para o estacionamento, né? Ou seja, totalmente pensado para a área médica. Vendemos a mais de 40% do preço que se vende sala comercial na cidade, conectado no shopping, dentro do estacionamento do shopping, fazendo uma expansão do shopping para a entrada no prédio e com um conceito no térreo voltado a poder ter cirurgias de baixa complexidade, né? Laboratórios, diagnóstico. Então, quando você consegue, você sai desses escritórios tradicionais, né, dos grandes investidores, e vai para algo mais para um condo office, até investidores, pessoas físicas que compram andares inteiros e tudo mais. Esse de Recife especificamente, 80% dos clientes foi para uso próprio, né? Coisa que você não vê, né, normalmente, inclusive nesses lançamentos tradicionais. A gente lançou mais ou menos recente em Campo Grande, junto com a Plaenge, né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2 torres lindas, também de salas, totalmente ocupados, totalmente vendidos, puxando o preço. Então, quando você começa a sair do eixo e vai para... Também são grandes cidades, né? Nossos shoppings estão em cidades a partir de 400, 500 mil habitantes. Você vê dentro do shopping um local muito bom para ter o teu endereço comercial. A gente brinca que todo mundo na cidade sabe onde é que está o shopping. Você pergunta para o pipoqueiro, para o policial, para um trabalhador, para qualquer pessoa que você vê na rua, ele sabe onde é que é o shopping, né? Em muitos casos, no caso de Campo Grande, é o único na cidade. Então, todo mundo conhece um endereço já estabelecido. Então, é muito interessante para as marcas dos pequenos empresários falar que está no shopping tal, e ter local de parar o carro, né? Em pequenas cidades, às vezes, é mais complicado. Ter onde parar o carro, com a segurança do shopping, enfim, todas as facilidades que a gente já falou. Então, a gente tem visto isso com muito bons olhos, tanto o nicho, a área da saúde é muito, muito procurado, a gente tem muitas discussões a respeito, como para prestadores de serviços em geral. Muito bom. Elad, acho que a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, mas tem um tema que eu esqueci não, mas ficou para o final para a gente abordar, que é sobre os fundos imobiliários, né? A gente tem se falado bastante a questão da alta de juros, fundos imobiliários, a gente sabe que vocês atuam bastante no setor. Queria ver o que vocês têm visto aí e esperam para 2025 no setor. Então, perfeito. Então, a Brookfield não tem nenhum fundo imobiliário. Todos nossos investimentos que a gente faz são através de fundos globais de longo prazo e que a gente investe no mundo inteiro. Mas, apesar disso, a gente tem bastante sinergias com fundos imobiliários. A gente acredita que muito dos nossos ativos assim, estabilizados, o lugar mais certo para eles são dentro de fundos imobiliários, né? Que tem todo o benefício fiscal para pessoas físicas e tem um certo estabilidade, né? Que a pessoa física procura. Acho que a dificuldade que tem hoje em captar em fundos imobiliários é devido, que nem você falou, à alta de juros, né? Quando alguém investe, né, que o Leonardo também comentou, quando alguém investe no setor imobiliário, também está procurando uma proteção contra a inflação. Então, além do rendimento que você recebe através de investimentos imobiliários, você também deveria ter uma valorização de inflação, ou deveria até vir acima de inflação em mercados crescendo.
quando o investidor olha o investimento, eu acho que ele olha mais o curto prazo, né? Então, no renda fixa, você vai receber 12, 13, 14, 15% né, ao ano, pingando todo mês. Já no investimento imobiliário, você tem que olhar mais longo prazo. Então, você não vai receber 12% ao ano, mas você vai receber 6, 7, 8% ao ano, mas também você vai receber uma valorização do ativo. Então, acho que nesse momento agora vai ser difícil. Cautela, né? E também tem que ter um samba aí dos gestores, dos administradores nesse mix, né? Sim, exato. Dos produtos no portfólio. Sim, exatamente. Mas tá bom. Bom, quero agradecer novamente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que quando você falou muito de remoto, nada substitui esse encontro presencial, né, e essa troca. Então, muito obrigado a todos que também acompanharam a gente até agora, e foi um prazer muito grande. Prazer. Prazer nosso.